Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui numa aulinha que a gente vai tratar da cinemática, que é a matemática do movimento. A gente já falou um pouquinho nisso na aula anterior, tá? Inclusive foi esse slide aqui, ó. Então ele aí dizia aí uma simplificação de o que é a cinemática. É muito importante você ter esse conhecimento. Você pode voltar lá e assistir a aula, tá? E a gente falou bastante a respeito do que é o movimento. E para essa aula aqui, eu vou deixar especificamente para vocês a definição que está embaixo aqui do lado direito, né? Que aparece ali, ó, que a cinemática é considerada geometria do movimento, é ocasionalmente vista como um ramo da matemática, né? E a gente vai falar um pouquinho então de como a matemática se envolve com a física e deixa esse negócio cada vez mais legal, né? Gente, sejam bem-vindos a essa aula aqui então, ó, de movimento, equações do movimento que eu preparei para os meus alunos, tanto aí da ETEC de Itararé, queria mandar um abraço para vocês, muito obrigado por estar aqui comigo. E para você também que está chegando agora aí, tá? Eu sou o professor Maicon, sou formado em física aí há um bom tempo já, lá de Santa Catarina eu me formei, né? E até agora estou dando aula aí para esses doidos aí da ETEC e a gente está aprendendo a respeito do movimento e a gente tem aí algumas definições para cumprir, para entender o que é o movimento e entender como é que funcionam as equações. Tudo bem? Três coisas que a gente tem que saber antes. Primeiro, que o movimento, além dele ser eu estar percorrendo um caminho num certo tempo e isso gastar uma velocidade, gastar eu ter uma velocidade ou eu precisar de uma aceleração para me movimentar, além de tudo isso, ele é relativo. Então, o que que significa ele ser relativo? Significa que depende do meu referencial, né? Eu dei um exemplo no final da aula passada que foi se eu estiver percorrendo um percurso. Imagina que esses números aí na sua frente é uma rua e você está indo do um para o 2, tá? Não importa qual é a sua velocidade. Se tiver uma formiga no seu bolso, alguma coisa te acompanhando no seu bolso, ele vai ter a mesma velocidade que você e para ele você vai estar, para vocês dois, né? Vocês vão estar parados. Então significa que o movimento ele é relativo de como eu estou observando esse movimento, né? Se você perguntar para a formiga aí, pô, você tá andando? Não. Ele fala, não, tô parado, pô, o cara tá parado, eu tô parado. Se o cara tá andando, você tá tudo andando junto, a gente anda também, né? Isso vale a pena a gente falar que um exemplo muito bom é o planeta Terra mesmo girando, né? Quando a Terra tá girando, a gente não sente porque a gente tá junto com ela, com a mesma velocidade, no mesmo referencial. Isso é relatividade no movimento, tá? Outra coisa que você tem que ter aí no seu caderno, você tem que ter em mente também, que as fórmulas da física, quando a matemática começar a aparecer, elas não podem ser muito complicadas. Por quê? Porque se for complicada, significa que ela não é compreensível, você não consegue entender ela, tá? Então são fórmulas simples, ou seja, são expressões matemáticas que a gente vai realizar operações e vai descobrir coisas como o lugar, né? O lugar você pode escrever aí que é a posição, né? A gente pode descobrir o tempo, tá? O deslocamento aí é o quanto que eu fui de uma posição na outra, tá bom? Ou a trajetória aí, dependendo de como vai ser esse movimento, tá bom? Esse movimento ele pode ser de alguns tipos, que eu vou falar no finalzinho da nossa aula de hoje ainda, tá? Mas eu vou falar sobre as nossas equações. Dá uma olhadinha nas equações que a gente tem para falar de cinemática. Olha aí, ó, equações áreas das posições. Mas se eu não me engano, eu separei uma questão, vamos ver aqui. Opa, mas a resposta tá aí na cara, ó. Questão de vestibular sobre cinemática, só com essa aula que vocês viram, do começo dela até agora, e com a aula anterior a respeito do movimento, ó. PUC São Paulo. A afirmação, todo movimento é relativo, significa o quê? Significa que, letra A, todos os cálculos de velocidade são imprecisos? Não, pô, o cálculo de velocidade é feito por fórmulas simples, então eles são precisos, eu chego num resultado que eu consigo entender. Letra B, não existe movimento com velocidade constante. Não, nada a ver. Se você estiver andando aí com a 100 por hora dentro de um carro a 100 por hora, vocês dois estão com velocidade constante. Dá para sentir isso, né? A velocidade depende sempre de uma força. Também não, gente. Também não, tá? Inclusive, a gente vai aprender isso um pouquinho mais para frente quando a gente falar de leis de Newton, tá bom? A velocidade aí é uma entidade um pouquinho diferente disso, né? Que a gente vai tratar dela já já no próximo slide. A velocidade depende sempre de uma aceleração, tá? Então, ela depende sempre de uma aceleração? Não, nem sempre eu posso manter a velocidade constante e não estar acelerando.
né? Acelerando é quando você fica mais rápido ou mais devagar. Você pode perceber isso quando está dentro de um carro em movimento. O carro freia, você vai para frente, o carro acelera, você vai para trás. Tá bom? E a letra E, que já é a resposta ali, que inclusive é o que a gente acabou de falar um pouquinho antes, né? Então, a afirmação todo movimento é relativo significa que a descrição do movimento, a descrição de qualquer movimento requer de a um referencial, né? Tem vários filmes de ficção que a gente vê aí, né? Dois aviões voando um lado a lado do outro, daí um parece que está parado em relação ao outro, né? A gente vê em cenas aí de filme de ação, eles trocando de um carro no outro. Então isso acontece porque de um carro para o outro com a mesma velocidade, eles estão parados, né? Tá, então é isso que acaba acontecendo. Tem uma cena do Interestelar que ele gira a espaçonave, ele gira a espaçonave para encaixar num objeto que também está girando. Aí isso faz com que ele se conecte, porque se os dois referenciais estão no mesmo movimento, é como se um tivesse parado em relação ao outro, né? Esse é um exemplo bem legal, um pouquinho diferente daquele exemplo do ônibus. Quando a gente arremessa uma coisa para cima, né? Se você está dentro do ônibus, você vai ver ele de um jeito, e quem está fora vai ver ele de outro jeito. Mas vamos deixar isso aqui para uma definição um pouquinho mais para o final da nossa aula. Tá, a respeito de velocidade média e velocidade instantânea. Primeiro que vocês viram ali, né, que no comecinho da aula foi falado que a cinemática muitas vezes é visto como um ramo da matemática. O que que significa ser visto como um ramo da matemática? Como um pedaço da matemática, né? Por que isso? Porque a gente consegue, através de fórmulas simples, entender coisas do mundo real, né? Por exemplo, a gente consegue entender o velocímetro do carro de vocês, né? O carro do pai de vocês, enfim, o velocímetro. Opa, não é um relógio, é um velocímetro, né? Quando ele está mudando de posições lá no velocímetro, ele marca e de repente aparece lá 100 e quilômetros por hora. Como é que eles têm certeza que é 100 quilômetros por hora? Porque tem um cálculo por trás. Tá bom? E qual é esse cálculo? Esse cálculo é uma fórmula simples e essa fórmula simples é uma divisão. E depois que a gente desenhar isso numa linha, fazer a equação horária, né? O que que significa a equação horária? Agora sim é um relógio. Significa que tudo que a gente for calcular na física tem uma relação e uma dependência com o tempo. Tá? Então a gente vai ver a equação horária das posições, equação horária das velocidades e assim por diante. Então, o tempo está sempre envolvido nesse processo. Então, o tempo vai ter que aparecer aqui para eu calcular a minha velocidade. Tá? E a minha velocidade, ela depende também de o quanto eu tenho no meu percurso para eu fazer. Isso que eu vou fazer de percurso é conhecido como deslocamento, né? A gente falou na outra aula ali a respeito das posições numa rua, né? Ou nas posições numa rodovia. Vou dar um exemplo bem legal para vocês aí, ó. A cidade de Itararé, onde é a cidade que eu dou aulas ali na ETEC, né? Itararé. Ela fica no quilômetro aqui da rodovia, ela fica no quilômetro 335. E se você viajar para a cidade vizinha, não a cidade aqui que passa por Paraná, né? Tem uma cidade bem pertinho aqui que passa por Paraná. Eu acho que vocês conhecem aí, ó. Pode colocar nos comentários. Para a cidade anterior a ela, a cidade de Itapeva. Itapeva. Se você aí conhece a cidade de Itapeva, né? Não deixei de deixar nos comentários. Ela fica no quilômetro 285. Olha que legal. Eu acho que é isso mesmo, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? E o que que seria o deslocamento se eu fosse de um lado para o outro ou do outro lado por um aqui, tanto faz, né? Seria a diferença de espaço entre eles, né? Que é esse percurso aqui, tá bom? E se eu percorro uma distância, o nome disso é deslocamento, desloque. Tá? E se eu percorro uma distância, eu gasto o que a gente chama de um intervalo de tempo. E com essas duas coisas aqui, gente, é muito legal porque é só uma fração, é só uma fração. Então aqui, no caso, seria 50 quilômetros, né? A diferença de um número para o outro. Então, se eu percorresse 50 quilômetros e eu demorasse uma hora para percorrer isso, é 50 dividido por um. E isso é uma fração. 50 você divide por um, você descobre o valor de quem? Do V. E o V é a minha velocidade. Tá bom? Professor, mas você deu duas velocidades ali, ó. Sou doido. Tem velocidade média e velocidade instantânea. E aí que tá.
Para calcular bem naquele instante do velocímetro, quando o velocímetro marca o 100 por hora, aí ele freia um pouquinho, ele marca 95. Freia mais, marca 80. Como é que ele marca naquele instante? Ele faz esse mesmo cálculo, só que daí para um deslocamento muito pequeno. Então é um tempo muito pequeno, né? Se eu não me engano, gente, eu não tenho certeza disso, mas o deslocamento que o carro faz para medir exatamente naquele instante é o tamanho de um giro do pneu. Ele dá um giro, aí ele faz o cálculo do deslocamento, né? Porque a gente consegue calcular o tamanho do pneu a partir de uma rotação dele. Tudo bem? Tá, então isso seria o deslocamento. Agora, se for uma distância entre duas cidades, você não precisaria fazer o cálculo para todo instante. Que cálculo que você faz? Você faz um cálculo médio, que foi esse exemplo que eu dei para vocês, né? No caso de 50, eu andaria 50 quilômetros por hora. Tá bom? O que que seria isso? Um cálculo médio. Significa que eu andei o tempo inteiro a 50 por hora? Não. Mas a média dos valores de todos os momentos, todos os instantes, ela dá 50. Tá bom? E como é que eu faço isso? A mesma coisa. O deslocamento grandão, agora 50 quilômetros pelo tempo de uma hora, né? E se fosse uma coisa instantânea, seria centímetros e segundos. Vocês percebem que as medidas agora na matemática começam a aparecer? Por isso que a gente falou que é uma coisa geométrica, né? Então, as medidas aí de metros, de segundos, minutos, horas, vai aparecer o tempo inteiro. Tudo bem? Estão gostando da aula até aqui? Espero que esteja fazendo sentido para vocês, que seja uma aula gostosa, não seja aí uma chatice, né? Mas a gente já aprendeu aí a nossa primeira formulinha, tá? E a nossa primeira formulinha, então, ela é uma fração do d, esse deslocamento aqui, gente, ó, é o d, tá? Eu já vou falar a respeito dele quando a gente trata das posições ali, eu falei a respeito do posicionamento, né? Aí esse D, ele vai ser uma variação no espaço, e aí então eu vou falar a respeito do delta S, tá? E embaixo a gente tem o intervalo de tempo. Então essa fraçãozinha simples, ela é igual à velocidade, seja ela velocidade média ou velocidade instantânea. Fechou? Então vamos lá para a nossa próxima parte da aula. Na próxima parte da aula, a gente vai falar exatamente das posições no espaço. Olha que legal o nome que eles dão para a matemática do movimento quando a gente começa a tratar ali das posições. Função horária dos espaços do mu. O que é mu? Mu significa movimento, escreve aí, em uma única forma. Única forma? Uniforme. Por que é movimento numa única forma? Significa que ele vai percorrer a velocidade igual em todos os momentos. E uma coisa que é legal nisso é que a gente fala que é a velocidade média é igual à velocidade do instante. O que significa isso? Que o tempo inteiro ele vai conseguir andar a 50 por hora. Oh, mas isso não acontece. Só que a gente vamos fingir que a gente criou um dispositivo que faz isso acontecer. Tá bom? Então significa que a velocidade média vai ser a mesma velocidade do caminho inteiro em todos os momentos. Então isso é um movimento conhecido como movimento uniforme, tá? E para você ficar mais esperto e mais inteligente a respeito disso, você pode até colocar uma letrinha R no meio, tá? Movimento retilíneo, o L e o I fica igual, né? Retilíneo e uniforme, tá? A gente vai falar também a respeito de tem que ser uma reta, né? Ah, você falou, professor, que tem que fazer as posições e transformar ela numa reta horizontal. Então tá bom, vamos colocar aqui então uma reta horizontal. Tá? Então a gente simplifica isso e aí o movimento então, que é uniforme, ele também tem que ser em linha reta. Tá? E olha que legal como é que funciona essas fórmulas aqui, ó. A gente simplesmente tem três coisas aqui as posições, e note que tem duas posições, porque ele tem que sair de um lugar e ele tem que chegar até o outro lugar, tá? A gente usa a letra S, gente, porque que a letra S é a space, tá? Então por isso que é a letra S. A maioria das fórmulas da física a gente usa letras no, em inglês. Tá? Então aqui seria o S. Então eu tô num space, fui para outro space. Tô numa posição, fui para outra posição. Tô num lugar no espaço, fui para outro lugar no espaço. Mudei, tá? Então o que que vai ser aqui? Um espaço no começo. Esse espaço no começo é conhecido como o S0, tá? Um espaço zero no instante zero, tá? Quando o T também é zero, olha que legal aqui, ó.
E a velocidade dele é constante. Tá? Então significa o quê? Que o jeito que ele vai percorrer esse caminho aqui é da mesma forma. Então, se ele anda a um space por minuto, ele vai percorrer um space por minuto, dois space, três space, quatro space, cinco space, seis space, exatamente desse jeito, sempre constante e uniforme, tá? Para eu calcular então esse deslocamento aqui, eu falei para vocês que vai ser um delta. Tá? O que que significa esse delta? Uma variação, uma mudança. Vamos escrever aqui em cima aqui, ó. Então, esse delta é uma mudança na posição. Eu poderia colocar uma mudança no t. O que que seria isso? Uma variação no espaço, no intervalo de tempo. Vamos supor das 8h30 até as 9 horas. Então, uma mudança no tempo, uma variação no tempo. Tá? Mas aqui a gente está falando do S. Então, como é que eu calculo essa variação do S? Que é esse espacinho que eu percorri aqui. Você vai pegar, vai tirar essa partezinha que é o S0, né? O S0 é até onde? Ele, eu não sei, não coloquei valor. Ele é do zero até algum valor. Então, você vai tirar ele. Então significa que vai ser todo esse tamanho aqui, menos o finalzinho, tá? Faz sentido para vocês? Faz sentido eu fazer o S maior menos o S menor? Porque daí eu tiro essa região fora e sobra somente essa região aqui. Então, se faz sentido aí, já continua me acompanhando. Tá? Então aqui eu tenho S menos S0. Beleza, fechou. S menos S0. Aí se for percorrer igual o percurso que eu fiz então antes ali que eu falei, 335 menos 285. Olha aí, ó. Então aqui me diz exatamente a quilometragem que foi andada. O exemplo ali foi de 50 quilômetros. Legal, né? Legal. E a gente consegue fazer isso para percorrer grandes distâncias daqui até a Lua, ou pequenas distâncias do tamanho de uma célula, né? Então a gente consegue percorrer e calcular coisas em cima disso. Tudo bem? Me fiz claro? Como é que funciona essa equaçãozinha aqui então, ó? Se eu percorro, olha que legal. Se eu percorro aqui, ó, do S0 até o S, sempre do mesmo jeito, então, aonde eu vou chegar, que é esse meu S segundo aqui, ó, que é quando eu fiz a minha rua ali, é esse S segundo. Se eu andar mais rápido, eu vou mais longe. Se eu andar mais devagar, eu não chego tão longe assim, né? Eu chego, mas não chego tão longe. E se eu andar por mais tempo também. Então, significa que esse meu S, aonde ele vai chegar, depende de onde eu sair. Olha aqui que legal, ó. De onde eu sair, mais uma velocidade vezes o tempo. Por que que eu tenho que acrescentar esse termo aqui? Porque se eu percorrer aqui, ó, a velocidade, o que que ela é mesmo? O deslocamento. Então, o deslocamento no tempo, né? Então, se eu perco 10 deslocamentos em um minuto, eu tenho que multiplicar ele por 10, por um minuto. Se for 2 minutos, multiplico por dois, né? Ah, mas se estiver em horas, então você multiplica em horas, daí vai ser quilômetros por horas. Tá? Então, que significa que é esse valorzinho do tempo aqui aparecendo para ele conseguir fazer o quê? Olha só que símbolo é esse mesmo? Para ele conseguir acumular nas posições. Então, ele consegue acrescentar de acordo com a mídia. Tá? E aí a gente tem então a nossa segunda fórmula. Eu queria que vocês escrevessem ela aí no caderno de vocês ou aonde vocês estão estudando, né? Porque essa fórmula aqui é uma das mais importantes. E ela significa o quê só? Eu saí daqui, fui para lá. Saí daqui, fui para lá. Saí daqui, fui para lá, né? Então, isso, como que isso acontece? Devido a um acréscimo, uma soma da velocidade por quanto tempo eu percorri esse processo, esse caminho, tá? E a fórmula ela fica de que jeito, então? Fica desse jeito aqui, e aí já vale um print para você colocar no seu caderno. Não, não, print não. Eu queria que você copiasse, escrevesse isso aí no seu caderno. Tá? Por quê? Porque o print é uma tela, você vai olhar a tela, mas quando você copia, você consegue definir e entender o S, o S0, o V e o T, tá bom? Então, o meu S, ele é o espaço, a posição, certo? A gente chama de posição final ou a posição depois. É a posição naquele tempo que eu estou escolhendo, né? Se eu escolher um tempo de um minuto, de 20 minutos, de meia hora, eu vou chegar em lugares diferentes. Tá? E o S0 é aonde eu saí. Esse S0 ele nunca sai do lugar, né? Porque ele sempre vai ficar lá no passado, lá atrás. A velocidade constante, então a velocidade vai ser a mesma durante todo o meu percurso e o tempo final, tá? Onde a gente vai falar ali que é o tempo que eu vou gastar para chegar em tal lugar. Então esse tempo aqui por vezes eu vou escolher ele,
tá? Olha que nome legal, ó. Função horária. O que que significa isso? Que é uma função que depende necessariamente do horário. Eu quero ver esse movimento mais tarde, ele vai mais longe. Tudo bem? E como é que a gente conhece essa função horária dos espaços também? Uma outra coisa que eu gostaria que vocês escrevessem, elas são as leis. Isso daqui é a lei do movimento. E uma lei a gente obedece, né? Então aqui é a lei do movimento e o meu corpo vai obedecer essa lei aí também. Beleza? Vamos seguir com um exemplo rapidinho aqui e finalizar a nossa aula então. Ah, professor, dá o exemplo das cidades de novo aí, ó, porque eu conheço as cidades. Então tá bom, pode ser entre a sua cidade e a sua cidade vizinha, ou entre as duas cidades que eu dei de exemplo aqui também, ó. 335, a cidade de Itararé, vou pôr Ita, e 200, não vai dar na mesma, quer ver, ó? E 285, a cidade de Itapeva, que também é Ita. E mais pra frente tem a cidade de Itapetininga. Mas enfim, vamos ver aqui então, ó. Se eu tô na posição 333, o que que significa isso? É 300, tá certo. 333. O que que significa? Que eu tô parado naquele lugar. E eu começo, vamos dar para frente aqui, ó. E eu ando para frente, com uma velocidade de 1 quilômetro, 1 quilômetro por minuto, correndo, dá 1 quilômetro por minuto. Quanto tempo demora para eu chegar aqui? Professor, mas essa é fácil. Quanto tempo demora? Se você andar 1 quilômetro por minuto e falta 2 quilômetros, então vai demorar 2 minutos. Claro, porque você utilizou uma relação lógica. E como ela é lógica, a gente consegue estudar aqui. Mas qual é a minha lei do movimento? Ô, professor, como assim a lei do movimento? É, porque eu estou numa posição lá, é a posição S0, né? Então, o meu S0 é de onde eu parti. E se eu já sair de lá, ele vai continuar lá no lugar. O S0 ele continua aqui atrás. Ele já partiu e eu vou andar com a minha velocidade vezes a quantidade de tempo que eu andei. Então, nesse caso, foi 2 minutos, cheguei na cidade, né? Então, aqui é vezes quem? O tempo. Então, o que que significa esse S 333 mais um vezes o T? A minha lei do movimento. Então, eu respeito essa lei, que é eu andar com velocidade de 1 quilômetro por minuto, e a partir dessa lei eu consigo dizer aonde eu vou chegar até na China, desde que essa rua me leve até a China, né? Claro. Por quê? Porque eu vou obedecer e vou seguir essa lei aqui. Consigo fazer cálculos de aonde eu vou chegar, posição S, e consigo fazer cálculos de quando eu vou chegar, o tempo T. Fechou? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aqui. Por que que eu fiz ela um pouco mais longa e um pouco mais detalhada? Porque na aula que vem, ou seja, agora, na aula que vem a gente vai ver mais equações, tudo bem? Só que antes de ver mais equações, eu vou resolver algumas com vocês aí, utilizando essa fórmula aqui, tanto no vestibular, quanto algumas equações, umas bem básicas mesmo, para a gente conseguir entender a lei do movimento, tá? Só que olha só o que acontece quando a gente começa a colocar a aceleração na brincadeira. Tá? Ah, o que que é aceleração? Eu vou falar na próxima aula. Aí o movimento não é mais uniforme. Mas olha o que acontece. As leis do movimento, elas se complicam um pouquinho mais. O que era só uma fração, ó, que eu já contei para vocês, a gente já falou sobre ela, que é essa primeira aqui, ó, fica um pouquinho mais complicada. Ela era uma divisão, uma fraçãozinha, né? E agora ela apareceu a aceleração, mudou. Apareceu a aceleração, mudou. Apareceu a aceleração, mudou. E apareceu a aceleração aqui, ó, mudou um pouco o meu movimento, tá bom? Mas duas delas a gente já conhece, que é essa aceleração do movimento, que quando ele é um movimento, opa, com velocidade média, tá? E a outra aqui embaixo, ó, opa, movimento retilíneo e uniforme. Mas eu volto na próxima aula para falar a respeito de cada uma delas e responder algumas questõezinhas com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Prometo que deixar as próximas aulas não tão longas assim para você conseguir me acompanhar aí com bastante gosto. Beleza? E se você tiver alguma dúvida, gente, eu sempre falo disso, né? Eu esqueço de falar, eu falo disso, mas não falo nada. Deixa nos comentários que quem sabe na próxima aula eu coloco seu comentário aqui e a gente responde suas dificuldades em física, matemática e no que eu puder te ajudar. Fechou? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.